Que Jesus nos abençoe a todos, que a gente possa fazer um bom estudo, né? Já estamos aqui com o livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje com o capítulo 51, Meninos Espirituais. Meninos Espirituais. Vamos ver aqui, vamos ver o que nos traz Paulo. Porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Paulo. Hebreus capítulo 5, versículo 13. Veja aí a exemplificação de Paulo, né? O que ele disse no seu Evangelho. Agora vamos ver o que o Emmanuel traz para a gente sobre esse assunto. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Ou seja, é preciso que a gente meça em qual patamar estamos, em qual patamar está o nosso irmão, sem que haja aí qualquer tipo de comparação, né? São valores espirituais, todos somos diferentes um do outro, nós estamos no mesmo barco, somos todos devedores, mas todos meninos ainda, né? Todos crianças espirituais ainda, né? Na luta, na peleja, para que possamos crescermos, para que possamos nos tornarmos adultos e almejar um mundo melhor para a gente, né? Para todos nós, é claro. Jamais prescindamos da compreensão antes que desviem do caminho reto. A estrada percorrida do homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba luz, e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancial, mente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. É importante que a gente entenda isso, né? Que Deus usa os dois extremos para que um aprenda com o outro, para que um esclareça o outro, não para que um humilhe o outro. É para que um aprenda com o outro. Por quê? Como ele disse, o ignorante aprende e o sábio cresce. Quando o sábio é sábio, né? Ele não vai usar dessa sapiência para desfazer, para humilhar, para aproveitar do ignorante. Não pode, né? Se ele faz isso, já não é um sábio, né? Então, quando o sábio sabe usar a luz que Jesus, que Deus nos dá, né, para iluminar e glorificar o nosso irmão, o ignorante aprende e o sábio cresce. Essa é a lógica da vida. Sempre assim, né? Como foi Jesus com a gente, né? Jesus nos mostrando o caminho. Jesus pondo em nosso caminho espíritos até hoje, né? Espíritos mais evoluídos do que a gente, para que a gente aprenda com ele. E para que eles cresçam mais ainda, né? E quando chegar a nossa vez, nós também possamos crescer. Crescer e crescer, né? Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com um alimento rico e substancioso, com que lhe é dado a nutrir a alma. No entanto, não desprezam outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. O leite é simbólico porque quer dizer, de meninos, né, de crianças, né,
A gente ainda não suporta tanta informação, tanta sabedoria, tanto aprendizado ainda, mas a gente já suporta alguma coisa, né? E é importante que o sábio, aquele discípulo da boa vontade, não use sempre da tolerância com a gente, com essas pessoas, que se regozijam no alimento rico, substancioso, que lhe é dado nutrir a alma. Porque eles têm mais informações, quanto mais se tem, mais se recebe, né? Isso quer dizer de informação. Então, é preciso que ele tenha consciência de saber que quem sabe está aí para ensinar, quem sabe está aí para mostrar. E quem não sabe ainda, quem ainda se sente muito criança, está aí para aprender. E a vida vai tocando assim, e a gente vai aprendendo assim. Toda criança é frágil, e ninguém deve condená-la por isso. Nunca, nunca. Não como condenar a fraqueza, né? Nunca. Se tua mente pode livrar no voo mais alto, não te esqueça dos que ficaram no ninho onde nasceste. E onde estivesses longo tempo, completando a plumagem, como se fosse um filhote de pássaro, né? Uns voam e outros não conseguem, ficam no ninho. Eu tive uma experiência com os bem-te-vis que nasceram num pote em frente ao meu apartamento que eu morava. Os 3 irmãos voaram e um ficou para trás, os outros voltavam, chamavam, cantava e voava, já caçava e ele nada. Até que um dia ele alçou um voo lindo por cima do prédio e nunca mais voltou ali. Ele foi viver a sua vida, né? Ele cresceu. E é muito bonito, a natureza nos dá cada exemplo, não vou esquecer isso nunca, né? Completou a plumagem dele direitinho, né? Diante dos teus olhos, deslumbrado, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia. E porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam, de que ainda necessitam. Né? A gente tem que entender do que eles precisam ainda. Ou seja, a gente tem uma mania de se achar muito grande, se achar muito especial e não aceita que o outro não tenha a compreensão que a gente tenha, né? E não pode ser assim, porque os pensamentos divergem-se, né? Os pensamentos são diferentes, nós temos ideias diferentes, crenças diferentes, estamos no mesmo barco, mas a gente não quer entender isso, né? Mas os pensamentos são outros, os conhecimentos são outros, o caminho já é outro. Cada um cresceu a sua vontade, a sua maneira, crê naquilo que quer e vive aquilo que quer. E a gente tem que ter paciência e entender que cada um vai crescer conforme os seus passos. Somos todos crianças, se entendermos que temos um longo caminho a percorrer até atingir a pureza espiritual. Portanto, se sabemos que existe toda uma escala hierárquica a percorrer, é desesperar que não nos agastemos com atitudes que nessa mensagem é considerada infantil. Viu aí? Devemos respeitar o estágio evolutivo nosso e do semelhante. Mas nem sempre respeitamos. Nunca queremos entender que o fulano acredita nisso e a gente acredita naquilo e que a gente tem que deixar que ele vá pelo seu caminho, que a gente vá pelo nosso caminho, mas sempre tentando ajudar. Sem humilhar, sem discutir, sem temar. E se tratando da liderança, considerando que já nos achamos em consciência maior do trabalho a fazer, os espíritos nos recomendam agir com tolerância
com a inexperiência dos coordenados. Como está escrito a seguir ao responder a Kardec sobre indícios de elevação moral na questão 918 do Livro dos Espíritos. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade, complacência, porque são seus iguais, ou seja, são seus irmãos perante a Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Deste modo é que devemos cuidar de todos que estão aos cuidados, enquanto pois, agindo com mansidão, sem olvidar a energia e o exemplo, professores, superiores, socialmente falando, no trabalho e ou na lide religiosa principalmente. Como é bom sermos compreendidos, né? Quando erramos, que compreendemos aqueles que cometem um erro, mesmo que esse erro nos afete no dia a dia. Que saibamos contornar a situação, dialogando, a partir daí agirmos com justiça, pensando no indivíduo e na coletividade mundial. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que Deus nos dê essa consciência, essa sabedoria de não querer usar o nosso conhecimento para humilhar o nosso próximo, para não querermos nunca debater sobre qualquer tipo de religião, de gosto social, de gosto qualquer que seja, porque nem todos compreendem o que a gente compreende e nós também não compreendemos o que muitos outros estão na nossa frente compreendem. Que Jesus nos dê essa paciência, nos dê esse amparo, nos dê essa luz. Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade e vamos estar aqui na próxima semana, não esquecendo nunca que somos meninos espirituais. Um abraço, um beijo no coração.